invocando a proteção divina e havendo no regimental de vereadores, estando ausente o vereador Edivaldo e o vereador Juliano. Declaro aberta a sessão extraordinária plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Como o secretário está ausente, gostaria de convidar o vereador Cícero Aparecido de Bastos para ajudar a fazer a leitura e o vereador Leandro Sampaio. Peço ao vereador Leandro Sampaio que faça a leitura dos pareceres das comissões no projeto de lei número 30/2025, que institui o programa de auxílio-desemprego municipal denominado Frente de Trabalho Municipal. Boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, representante da Vivo, né? Boa noite. Vamos começar. Parecer número 21 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 030/25, de autoria do Executivo, o qual institui o Programa de Auxílio-Desemprego Municipal, denominado Frente de Trabalho Municipal. A proposta em questão foi lida na terceira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Na condição de relator juntamente com os demais, verificamos que a proposta pretende a implantação de Programa de Frente de Trabalho Municipal. Assim sendo, embora haja parecer jurídico pela inconstitucionalidade da matéria, manifesta-se favorável à tramitação do projeto de lei número 030/2025. Os vereadores Edilson Galdino Pereira e Emílio da Silva Blasio. Sendo contrário à tramitação, o vereador Edivaldo Pellegrini. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria simples dos vereadores da Câmara. É nosso parecer. Sala das Comissões, 11 de março de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam membros Edilson Galdino Pereira e Emílio da Silva Blasio. Parecer 18 da Comissão de Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 030/2025, de autoria do Executivo, o qual institui o Programa de Auxílio-Desemprego Municipal, denominado Frente de Trabalho Municipal. A proposta em questão lida foi a terceira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. Assim sendo, haja visto o parecer jurídico, manifesta-se contrário à tramitação do projeto vereador Cícero de Barros e Juliano Venturelli, e favorável à tramitação do projeto de lei vereador Leandro Francisco Sampaio. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de votos favoráveis da maioria simples dos membros da Câmara. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025, Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam Cícero Aparecido de Barros, Leandro Francisco Sampaio. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 030/2025, de autoria do Executivo, o qual institui o Programa de Auxílio-Desemprego Municipal, denominado Frente de Trabalho Municipal.
A proposta em questão foi lida na terceira sessão ordinária de 2025, realizada em 10 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes para análise de seus aspectos regimentais. Assim sendo, embora haja parecer jurídico pela inconstitucionalidade da matéria, manifestamos-se favorável à tramitação do projeto de lei número 030/2025, os vereadores Marcelina Pereira de Moraes e Tiago Aparecido Barreiros, sendo contrário à tramitação, o vereador Edivaldo Pellegrini. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros: Tiago Aparecido Barreiros, Marcelina Pereira de Moraes. Está em discussão o projeto de lei. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Boa noite, representante da Vivo que está aqui presente. Boa noite ao público que nos acompanha pela internet. Senhor presidente, esse projeto, mais do que o caráter dele de trabalho, que a prefeitura às vezes está precisando de alguns funcionários, né? Mas o caráter dele, o que importa aqui, na verdade, nesse projeto, é o caráter social, que é onde a prefeitura vai estar fazendo um trabalho nessa frente de trabalho através das pessoas do nosso município que está desempregado há mais de 6 meses, dando a oportunidade de estar recolocando elas no mercado de trabalho, justamente com um curso também, que no final do projeto ela vai ter um diploma de um curso profissionalizante. Então, eu peço para todos os vereadores aí, se puderem votar a favor desse projeto, que o Estado já fez um projeto semelhante a esse, na época do Covid. Então, é importante da aprovação desse projeto aí. Boa noite a todos os nobres vereadores. Cibele, né, representante aí da Desenvolvimento Econômico, né, Cibele, como você falou, tá bom? Estou com você, viu, vereador, eu acho que isso é muito importante para o município, né, desafoga um pouco todos os setores aí, né, principalmente essa frente de trabalho, e realmente o pessoal vem cobrando, está precisando, a gente sabe que sempre um trabalho extra aí que apareça, ajuda, né, tanto no orçamento familiar. Então, isso é muito importante. A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será simples. O vereador que for a favor permaneça sentado e quem for contrário que se levante. O projeto de lei foi número 30 de 2025, foi aprovado por unanimidade. Peço ao vereador vice-presidente Cícero Aparecido Basso que faça a leitura dos pareceres das comissões do projeto de lei número 31. Dispõe sobre o procedimento para a instalação da infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Boa noite aos novos vereadores. Nossa visitante hoje, muito bem, Cibele. O
presente parecer tem por objeto ao projeto de lei 031/2025, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, outorgada pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, nos termos da legislação federal vigente. A proposta em questão foi lida na 4ª sessão ordinária 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucionais, legal e jurídico. Na condição de relator, juntamente com os demais, verificamos que a proposta pretendente estabelecer procedimentos para a instalação e infraestrutura e suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, expansão de 5G. Oportunidade à redação final do último artigo, o qual consta no artigo 5º, deverá ser nomeado corretamente qual seja o artigo 22, consoante erro apresentado no projeto de lei. Ressalta-se que o Executivo deverá se atentar em protestos futuros sobre as técnicas legais para elaboração e redação de projetos de lei, especialmente a Lei Complementar Federal de número 95, de 26 de fevereiro de 1998, a qual dispõe sobre a elaboração e redação e a consolidação das leis. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 031/2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, deverá de voto favorável da maioria qualificada dos membros da Câmara, 2/3, por interpretação anafológica do artigo 147 do regime interno. O presente parecer tem objeto o projeto de lei número 31/25, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, nos termos da legislação federal vigente. A proposta em questão foi lida na 4ª sessão ordinária de 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para seus aspectos orçamentais e legais e regimentais. Assim sendo, não havendo óbices, manifestam-nos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 031/2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá do voto favorável da maioria qualificada dos membros da Câmara, 2/3, da interpretação analógica do artigo 147 do regimento interno. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei 031, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre procedimento para instalação de infraestrutura e suporte para a estação transmissora radiocomunicações ETR, autorizado pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, nos termos da legislação federal vigente. A proposta foi lida na 4ª sessão ordinária 25, realizada em 24 de março de 25. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Educação, Saúde, Assistência Social, Esportes, para análise de seus aspectos regimentais. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 031/2025. Lembrando que os projetos, para ser aprovados, dependerá favoravelmente da maioria qualificada dos membros da Câmara, 2/3, por
interpretação analógica do artigo 147 do Regimento Interno. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Emílio da Silva Blas que faça o sorteio. Edivaldo Pellegrini, ausente. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Leandro Francisco Sampaio. Sim. Juliano Gabriel Venturelli, ausente. Emílio da Silva Blasio, sim. Marcelina Pereira de Moraes. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Tiago Aparecido Barreiros. Sim. Edilson Galdino Pereira. Sim. Projeto de lei número 31/2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Leandro Sampaio que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 32, abertura de crédito nacional especial ao orçamento 2025. Parecer número 26 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 032/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento 2025 no valor de R$ 210 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regime interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 0032/2025, lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional especial, dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos vereadores da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os membros Edilson Galdino Pereira e Emílio da Silva Blasio. Parecer número 20 da Comissão de Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 0032/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento de 2025 no valor de R$ 210 mil, na seguinte conformidade: R$ 210 mil Fundo Municipal de Assistência Social, outros auxílios financeiros à pessoa física. Para a cobertura do crédito adicional especial, será utilizado o seguinte recurso: anulação, R$ 210 mil, esporte e lazer, outros auxílios financeiros à pessoa física. A proposta em questão foi lida na 4ª sessão ordinária de 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamento, onde, analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno,
assim que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 032/2025. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização da abertura de crédito adicional especial dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros: Cício Aparecido de Barros, Leandro Francisco Sampaio. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Tiago Barreiro que faça sorteio. Vereador Emílio. Sim. Vereador Leandro. Sim. Vereador Edilson. Sim. Vereador Edivaldo, ausente. Vereador Cícero. Sim. Vereador Tiago, sim. Vereadora Marcelina. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Juliano, ausente. O projeto de lei número 32 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Cícero Aparecido de Barros que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 33, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar ao orçamento 2025. O presente parecer tem objetivo o projeto de lei número 33 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento 2025 no valor de R$ 35.500. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise e seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos do artigo 50 e parágrafo do regimento interno dessa Casa. Assim que diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 33 de 2025. Lembrando que, por tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá da aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo o voto deverá ser nominal. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei número 33 de 2005, de autoria do Poder Executivo, objeto abrir crédito adicional suplementar orçamentário 2025, no valor de R$ 35.500, na seguinte conformidade: R$ 15.600, manutenção de urbanismo, obras e serviços, indenizações trabalhistas. R$ 19.900, manutenção e orçamento, finanças e contabilidade, indenizações trabalhistas. Para a cobertura de crédito adicionais suplementar, serão utilizados os seguintes recursos: R$ 19.900, manutenção do orçamento, finanças e contabilidade, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil. R$ 15.600, manutenção, urbanismo, obras e serviços, vencimentos e vantagens fixas, pessoal e civil. A proposta em questão foi lida
na quarta sessão ordinária de 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamento, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestando favoravelmente a tramitação do projeto. Lei 33/2025. Lembrando que, por tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para a aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo o voto deverá ser nominal. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marcelina que realize o sorteio. Emílio, Sim. Edivaldo, ausente. Leandro, Sim. Tiago, Sim. Cícero, Sim. Marcelina, sim. Edilson, Sim. Rafael, Sim. Juliano, ausente. Projeto de lei número 33 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Leandro Francisco Sampaio que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei 34, que dispõe sobre a abertura de decreto nacional especial orçamento 2025. Parecer 28 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 34, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento 2025 no valor de R$ 453.136,25. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafo do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumprem a esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 034/2025, lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros. Edilson Galdino Pereira, Emílio da Silva Blasio. Parecer número 22 da Comissão de Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 34/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento de 2025 no valor de R$ 453.136,25, na seguinte conformidade: R$ 453.136,25, Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino, Fundeb deferido, manutenção do Fundeb deferido. Para a cobertura do crédito adicional especial, será utilizado o seguinte recurso: superávit financeiro, R$ 453.136,25, apurado do balanço patrimonial do exercício anterior.
A proposta em questão foi lida na 4ª sessão ordinária de 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamento, onde analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 34/2025, lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros. Cícero Aparecido de Barros. Leandro Francisco Sampaio. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Edilson Galdino Pereira que faça o sorteio. Marcelina. Sim. Edivaldo, ausente. Tiago. Sim. Juliano, ausente. Emílio. Sim. Edilson, sim. Cícero. Sim. Leandro. Sim. Rafael. Sim. O projeto de lei número 34/2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Cícero Aparecido de Barros que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 35, que dispõe sobre firmar termo de fomento com o CEFOR Piraju. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 35/2025, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pazanato, CEFOR, visando atendimento às crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco oriundos de grupos familiares com vínculos fragilizados ou rompidos, a fim de garantir a proteção integral. A proposta em questão foi lida na 4ª sessão ordinária de 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em conformidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada às comissões de legislação, justiça e redação final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Na condição de relator, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, estando o projeto em conformidade com que preceitua o artigo 25 da Constituição do Estado. Trata-se o tema em questão, autorização para que o Executivo transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Pazanato durante o exercício de 2025, sendo que, pelo que observa da proposição, o município repassará recursos financeiros no valor de R$ 144 mil, conforme previsão orçamentária durante o exercício financeiro de 25, com prestação de contas nos
moldes estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Verifica-se que a propositura encontra sua justificativa acostada ao ofício número 167/2025, vindo instruída com o plano de trabalho do qual houve decisão clara, precisa de detalhada do objeto do convênio, do qual necessariamente deve atender a um interesse público, conforme a exigência da legislação em vigor. Destaca-se que o cumprimento integral da Lei Municipal número 2273/2021 e suas alterações. Assim, permanece que o presente da matéria de disciplina normativa, a concessão de subvenções sociais devendo ser impostas aos responsáveis pela entidade beneficiada. A preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentando não somente para a legalidade da realização das despesas, mas também com a finalidade das demais transferências, vez que a subvenção social só pode ser utilizada em despesa de custeio, definidas na Lei Federal 4.320 de 1964. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesas do órgão concedente, bem como o Poder Legislativo, deve acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando principalmente a finalidade das transferências, a fim de evitar que subvenções sociais concedidas pela Prefeitura se desvirtuem dos seus reais objetivos. Ademais, é sabido que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesas sem lei anterior que a autorize a Lei Federal 4.320/64, Lei do Orçamento. Em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento. Destaca-se ainda o dever de cumprir fielmente a Lei Federal 13.019 de 2014, que estabelece o regime jurídico que parceiros entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 35/2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, deverá ter voto favorável de 2/3 do membro da Câmara, devendo ser voto nominal. Segunda comissão. O presente parecer tem objeto o projeto de lei número 35, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Formação, Nadir Aparecida Gonçalves Panzanato, CEFOR, visando atendimento das crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco, oriundos de grupos familiares com vínculos fragilizados ou rompidos, a fim de garantir a proteção integral. A proposta em questão foi lida na 4ª sessão ordinária de 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em continuado o processo legislativo, a proposição encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentais, legais e regimentais. Trata do termo em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo fomento ao Centro de Formação Nadir Aparecido Gonçalves Figueiredo Panzanato durante o exercício de 2025. Sendo que, pelo que observa da proposição, o município deverá repassar recursos financeiros no valor de R$ 144 mil anual, conforme previsão orçamentária durante o exercício financeiro 25, com prestação de contas nos moldes estabelecidos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Responsabilidade Fiscal Complementar, número 101, de 4 de maio de 2000. Prescreve. Artigo 26. A destinação dos recursos para indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas e deficientes de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas da Lei Diretrizes Orçamentárias e estar previsto no orçamento ou em seus créditos adicionais. Ademais, a concessão de subvenções sociais disciplinada pelo artigo 16 da Lei Federal 4.320/64 destina a atender despesas de custeio instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural sem finalidade lucrativa, cabendo aos controles internos dos órgãos conhecedores do Tribunal de Contas e da sua fiscalização, senão, vejamos, artigo 16, fundamentalmente, nos limites da possibilidade financeira, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que suplementação de recursos de origem privada aplicadas a esses objetivos revelar-se mais econômica. É certo que os dispositivos supradisciplinares restringem as transferências de recursos públicos para o setor privado, sendo que, de modo, tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer de expressamente autorizada lei específica e atender à lei de diretrizes orçamentárias, o que verifica-se no presente caso. Ademais, é sabido que, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que autorize. A Lei Federal 4.320/64, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 35 de 2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, deverá ser favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo ser voto nominal. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto da Lei número 35 de 2025, que objetivo autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Formação Nadir Aparecida Gonçalves Panzanato, CEFOR, visando atendimento de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade e risco, oriundos de grupos familiares com vínculos fragilizados ou rompidos. A fim de garantir a proteção integral, a proposta em questão foi lida na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em continuidade do processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Educação, Saúde e Assistência Social e Esportes, para análise de seus aspectos regimentais. Trata-se em temas que estão autorizadas para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Centro de Formação Nadir Aparecido Gonçalves Panzanato durante o exercício de 2025, sendo que, pelo que observando da proposição, o município repassará recursos financeiros de R$ 144 mil anuais, conforme a previsão orçamentária durante o exercício financeiro 2025, com a prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Observe-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece ao município, compromete a prover a tudo quanto diga o respeito ao seu peculiar interesse, ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe
privativamente outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é a alçada do Poder Executivo Municipal, a ter que dispõe de legislação municipal, além de que prescreve a Constituição Federal. Dispõe da lei orgânica que é facultada ao município estrito interesse público. Firmar convênio com entidade pública ou privada para a prestação de serviço de assistência social à comunidade, artigo 135, parágrafo único. Assim sendo, não havendo óbitos, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 35 de 2025. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, deverá ser voto favorável dos 2/3 do membro da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e da... Perdão. Da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde e Assistência Social. Seguir passando a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço ao vereador Edilson que faça o sorteio. Tiago. Sim. Cícero. Sim. Marcelina. Sim. Rafael. Sim. Edivaldo ausente. Juliano ausente. Edilson sim. Leandro Sim. e Emílio. Sim. Projeto da Lei número 35, 2025 foi aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Leandro Francisco Sampaio que faça a leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei complementar número 5 do Executivo. Dispõe sobre a criação de cargo e extinção de vagas junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri, alterando o anexo 1º da Lei Complementar 1723/2013 e alterações posteriores e de outras providências. Parecer 30 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 5/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e extinção de vagas ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências. A proposta em questão foi lida na terceira sessão extraordinária de 2025, realizada em 25 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucionais, legal e jurídico. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover a todo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe previamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 10. 1. Segundo o artigo 44, parágrafo 1º, da LOM, são de iniciativa executiva exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre a criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia, bem como a fixação da remuneração correspondente. A criação e extinção de cargos, que pelo princípio da simetria aplica-se ao prefeito, também estão previstas na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A.
Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Manduri. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objeto a criação de 12 cargos e a extinção de 10 cargos. Criação: 1 cargo desenhista projetista, 5 cargos de merendeira, 4 cargos de técnico de enfermagem, 1 de técnico de informática, 1 de técnico de segurança do trabalho. Extinção: 1 guarda municipal, 1 monitor de esportes, 5 monitor de projetos sociais, 1 técnico de biblioteconomia, 1 bibliotecário e 1 tesoureiro. É certo que a criação e extinção de cargos constitui inequívoca formulação de política geral, que estão a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são as da conveniência e oportunidade. Consigna-se que, para o efetivo provimento dos cargos criados, será necessário a realização de concurso público conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não haverá óbices. Manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 5/2025. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros Edilson Galdino Pereira e Emílio da Silva Blasio. Parecer 25 da Comissão de Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 5/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e extinção de vagas junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências. A proposta em questão foi lida na terceira sessão extraordinária de 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação de 12 cargos e a extinção de 10 cargos. Sendo assim, a criação desses novos cargos implica aumento de despesa, o que faz incidir o disposto na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo artigo 16 e 17 exigem as seguintes medidas. A. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. B. Declaração do ordenador de despesa, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. C. Demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 15, caput, estabelece que as despesas sem adequação orçamentária, ou seja, sem a dotação suficiente, serão consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. De acordo com o professor Glaudio Nascimento, 2001, parágrafo 47, estimar o impacto orçamentário financeiro é identificar, neste caso, enquanto o aumento da despesa afeta o orçamento e o caixa da entidade, não só no que diz respeito ao valor, mas também se o aumento implica
não execução ou de outras despesas, ou, na hipótese de tal aumento, se somar as despesas já existentes. Qual seria a fonte a financiá-lo? O impacto do aumento de despesas será sempre orçamentário, pois a despesa precisa ser contemplada no orçamento para que possa ser executada, mas nem sempre financeiro, tendo em vista que a despesa fixada no orçamento representa uma autorização ao gasto e não a obrigação de sua realização. Ou seja, a obrigação de pagar uma despesa só irá existir caso a administração pública execute a despesa. Segundo Fernandes, 2001, a página 158. Essa estimativa, em homenagem ao princípio da segregação das funções, não deve ser feita pelo ordenador das despesas, mas por outro órgão ou agente, a fim de que se efetive o controle sobre essa função. Fonte Nascimento, Gláudio. Acompanhamento da execução orçamentária, Rio de Janeiro, IBAN 2001. Consigna-se que, para o efetivo provimento dos cargos criados, será necessária a realização de concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não haverá óbices. Manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 5 de 2025. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordam os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, Leandro Francisco Sampaio. Parecer 10 da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei complementar número 5, 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e extinção de vagas junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências. A proposta em questão foi lida na terceira sessão extraordinária de 2025, realizada em 25 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes, para análise de seus aspectos regimentais. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação de 12 cargos e a extinção de 10 cargos. Considera-se, para efetivo provimento dos cargos criados, será necessário a realização de concurso público conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 5 de 2025. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025, Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros, Tiago Aparecido Barreiros, Marcelina Pereira de Moraes. Está em discussão o projeto de lei complementar. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim. O vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marcelina que realize o sorteio. Leandro. Sim. Tiago. Sim. Edilson. Sim. Edivaldo, ausente. Emílio. Sim. Juliano, ausente. Rafael. Sim. Cícero. Sim. Marcelina, sim. O projeto de lei complementar número 5 de 2025 foi aprovado por unanimidade.
Peço ao vereador Leandro Francisco Sampaio que faça a leitura dos pareceres das comissões do projeto de lei complementar número 3 do Executivo. Número 6 do Executivo. Dispõe sobre alteração do número de vagas de cargos de provimento efetivo junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Barueri e da outras providências. Parecer 31 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 06/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva alterar o número de vagas de cargos de provimento efetivo junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências. A proposta em questão foi lida na terceira sessão ordinária de 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucionais, legal e jurídico. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que o município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 10, parágrafo 1º. Segundo o artigo 44, 1 da LOM, são de iniciativa executiva do prefeito as leis que dispõem sobre a criação, transformação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos da administração direta e autarquia, bem como a fixação da remuneração correspondente. A criação e extinção de cargos, que pelo princípio da simetria aplica-se ao prefeito, também estão previstos na Constituição Federal. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Manduri. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação de 16 cargos. 1. Coveiro. 1 cargo de coveiro. 4 cargo de enfermeiro 1. 1 cargo de engenheiro civil. 1 cargo de farmacêutico. 5 de motorista, 2 oficial operacional, 1 operador de máquina rodoviária e 1 psicopedagogo. É certo que a criação e extinção de cargos constituem inequívoca formulação de política geral, questão a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são a da conveniência e oportunidade. Considera-se que, para o efetivo provimento dos cargos criados, será necessária a realização de concurso público conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 6/2025, por tratar-se de matéria disposta em lei complementar. Para a aprovação do projeto de lei dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025. Edivaldo Pellegrini, relator. Concordam os demais membros Edilson Galdino Pereira, Emílio da Silva Blasio. Parecer 24 da Comissão de Finanças e Orçamento. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 6/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva alterar o número de vagas e cargos de provimento efetivo junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências. A proposta em questão foi lida na terceira sessão extraordinária de 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise de seus aspectos orçamentários, legais e regimentais. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação de 16 cargos. Sendo assim, a criação desses novos cargos implica aumento de despesa,
o que faz incidir o disposto na Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, cujo artigo 16 e 17 exigem as seguintes medidas: a. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. B. Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tenha adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. C. Demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 5º, caput, estabelece que as despesas sem adequação orçamentária, ou seja, sem dotação suficiente, serão consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. De acordo com o professor Cláudio Nascimento, 2021, página 47, estimar o impacto orçamentário financeiro é identificar, neste caso, enquanto o aumento da despesa afeta o orçamento e o caixa da entidade, não só no que diz respeito ao valor, mas também se o aumento implica na não execução de outras despesas, ou, na hipótese de tal aumento se somar às despesas já existentes, qual seria a fonte a financiá-lo. O impacto do aumento da despesa será sempre orçamentário, pois a despesa precisa ser complementada no orçamento para que possa ser executada, mas nem sempre financeiro, tendo em vista que a despesa fixada no orçamento representa uma autorização ao gasto e não obrigação de sua realização, ou seja, a obrigação de pagar uma despesa só irá existir caso a administração pública execute a despesa. Segundo Fernando, 2001-A, página 158, essa estimativa, em homenagem ao princípio da segregação das funções, não deve ser feita pelo ordenador de despesas, mas por outro órgão ou agente, a fim de que se efetive o controle sobre essa função. Fonte Nascimento, Cláudio, Acompanhamento de Execução Orçamentária, Rio de Janeiro, IBAN, 2001. Considera-se que, para o efetivo provimento de cargos criados, será necessária a realização de concurso público conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 6 de 2025. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025. Relator Juliano Gabriel Venturelli. Concorda os demais membros Cícero Aparecido de Barros, Leandro Francisco Sampaio. Parecer 9 da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 6, de 2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva alterar o número de vagas de cargos de provimento efetivo junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências. A proposta em questão foi lida na terceira sessão ordinária de 2025, realizada em 24 de março de 2025. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes para análise de seus aspectos regimentais. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação de 16 cargos. Considera-se que, para efetivo provimento dos cargos criados, será necessária a realização de concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 6/2025. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 25 de março de 2025.
Relator, Edivaldo Pellegrini. Concordam os demais membros? Tiago Aparecido de Barros, Marcelina Pereira de Moraes. Tiago Aparecido Barreiros. Perdão. Está em discussão o projeto de lei complementar. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto poderá sim, o vereador que for contra poderá não. Peço ao vereador Edilson Galdino Pereira que realize o sorteio. Juliano ausente. Marcelina. Sim. Emílio. Sim. Leandro. Sim. Rafael. Sim. Tiago. Sim. Edilson. Sim. Cícero. Sim. Edivaldo ausente. O projeto de lei complementar número 6 de 2025 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão extraordinária.